O meu papo de hoje é com a fotógrafa Paloma Shell, ela que virou uma referência mundial quando o assunto é fotografia newborn, que são aquelas fotos fofas, feitas com bebês recém-nascidos. A Paloma mora em Florianópolis, mas viaja o mundo inteiro dando cursos, fazendo palestras. Tudo bem, Paloma? Tudo bem, Camille. Vou começar te perguntando, como é que surgiu a sua paixão pela fotografia newborn? Foi na primeira gravidez, quando eu buscava o meu próprio book de gestante e eu descobri a fotografia newborn lá fora, né? Aqui no Brasil não existia ainda. E descobri, então, que era uma possibilidade, já que a fotografia já era algo da minha família, meu pai era fotógrafo, né? Então eu decidi ir em busca disso logo que o meu filho nascesse. Isso foi em que ano, mais ou menos? 2008. 2008. Isso faz 10 anos, né? Isso. Então, nesses 10 anos, acho que a fotografia newborn foi crescendo, né? Tanto no gosto das mamães, dos papais, e foi evoluindo também. Você acompanhou esse momento e você virou uma referência, a gente pode dizer isso, né? Você tem um livro publicado, você dá cursos fora. Como é que foi esse seu desenvolvimento como fotógrafa newborn? Tudo que eu sempre fiz na minha vida, eu sempre tentei botar o melhor, né? Com um pouco mais de 2 anos de fotografia, defini que ou eu seria a melhor, não para os outros, mas para mim mesma. E logo na sequência eu já fui convidada para a minha primeira palestra. E dar os primeiros cursos também, porque não existia muitos fotógrafos fazendo esse segmento ainda no Brasil. Então, foi um momento de querer mesmo, algo que eu queria, que eu sabia que eu ia alcançar, né? E você empreendeu, né? Porque no caso você chegou a desenvolver alguns produtos, algumas peças para serem usadas nesses ensaios que hoje são usadas por outros fotógrafos. Me conta um pouquinho sobre isso. Todo fotógrafo de newborn tinha uma necessidade, uma dificuldade, e a gente buscou resolver o meu problema. Eu e meu marido, era só a minha dificuldade. Só que no momento que ficou pronto, a gente viu no produto uma possibilidade de atingir o mundo todo, porque era uma necessidade em comum, né? E realmente isso aconteceu. Hoje ele está mais de 50 países. Que produto é esse? Explica para quem não conhece, né? Que é uma coisa muito íntima do seu trabalho, mas tem gente que não entende. O que tem de diferencial nesse produto que está em tantos países? Ele é um suporte. Dentro do suporte vai um puff, que é onde a gente coloca os bebês para fotografar. E nesse suporte a gente consegue esticar as mantas, manter elas bem esticadinhas. E também dar segurança ao bebê para que ele fique dentro do puff. Acho que as pessoas têm muita curiosidade, né, de saber, porque envolve um bebê muito pequenininho, né? Qual que é a idade ideal para fazer essa foto, assim, né? Eu sei que eu sei porque eu já fiz, né? Tem que ser bem novinho, né? Vamos falar um pouco dessas características específicas da foto newborn. O ideal é que o bebê tenha entre 6 e 12 dias aproximadamente, porque é a fase onde ele tem maior flexibilidade, né? Mas pode ser feito até 15, 20... mas quanto mais novinho, melhor. Que daí vocês conseguem mexer nas posições e normalmente o bebê dorme mais profundamente, né? Também. Até porque são posições fetais, então quanto mais cedo, melhor a memória do corpo dele para as poses, né? Tem algumas poses que deixam as pessoas intrigadas, assim, pensam, meu Deus, mas como é que colocaram o bebê nessa posição? Mas tem alguns truques, né? De edição, enfim, né? Tem, a gente chama de pose do sapinho, que é quando o bebê coloca as mãozinhas embaixo do queixinho. É uma pose que, na verdade, é uma fusão de imagens, né? O bebê não fica daquela forma. Então, pela segurança dele e pela beleza, a gente faz 2 imagens, depois une no Photoshop e aí sai o resultado do seu acompanho. Mágica. A gente está aqui no estúdio da Paloma, que na verdade é um espaço totalmente preparado para receber os bebês. Tem poltrona de amamentação, a mãe chega, é um espaço todo cuidado para que a criança se sinta confortável, né? Temperatura, tem todo esse cuidado também, né, Paloma, para que seja um ambiente, né, que a criança chegue e fique, né, enfim, acolhida, se sinta acolhida, né? Você teve essa preocupação quando você criou esse ambiente? Sim, a gente tem que ter um controle de temperatura, de umidade também, né, para que nada aqui tenha mofo, essas coisas, e a gente mora numa região litorânea, então maior ainda essa preocupação. Cuidado com a higienização
desde do ambiente aos acessórios. E o conforto também para os pais durante a sessão, porque é uma sessão demorada, Quem né? dá mais trabalho, o bebê ou os pais? Às vezes os pais. Que ficam muito ansiosos e ficam, às vezes, com medo, né, do bebê. Ai, não faz sim. isso. Bom, a gente está vendo aqui ao fundo, mas são muitos acessórios que a Paloma tem hoje para esses ensaios. Vocês já fizeram uma estimativa de quantos acessórios tem aqui? A última contagem eram 1.600, mas isso já faz 2 anos e a gente não fez um levantamento mais recente. Paloma, alguma curiosidade de algum ensaio assim que tenha acontecido, alguma história emocionante? Eu vi recentemente que você contou uma história de uma família que veio, acho que tinha perdido É o primeiro filho. o primeiro filho, né? E nós fotografamos, inclusive, o primeiro filho também. Foi o irmão da Cecília. E quando fotografamos o segundo, o primeiro já não existia mais, infelizmente, por uma fatalidade. E isso acaba mexendo com a gente, né? Porque você vê o irmãozinho naquele bebê. Então, sempre que eu fotografo um bebê que eu já fotografei o irmãozinho, o segundo sempre a gente faz, a gente lembra, né? E os pais quiseram fazer as fotos. Quiseram fazer as fotos exatamente do mesmo jeito, mesmo álbum. Foi muito emocionante mesmo. E tem alguma curiosidade, assim, algum truque especial para conseguir deixar o bebê na posição? Nós utilizamos todos os estímulos que fazem com que Tem o bebê... um som, né? Exato, que faça com que o bebê lembre da vida dele antes de nascer, né? Que é dentro do útero. Então, todo o ambiente, a temperatura, o som, a vibração, tudo é feito para fazer o bebê relaxar. Então, a gente costuma colocar uns aparelhinhos também que tremem, que simulam os movimentos da mãe. Então, o bebê fica no puff super relaxado por conta da massagem que ele recebe. O seu livro você lançou foi em 2015, falando um pouquinho sobre a fotografia newborn, né? Exato, Depois é um livro disso, técnico, né? É um livro técnico mesmo para quem é fotógrafo e quer, enfim, seguir nessa carreira. E depois disso você já visitou diversos países com cursos, com palestras. Conta um pouquinho sobre essa Paloma carreira internacional agora. Depois que a gente lançou o stand, que são os suportes, o meu nome começou a aparecer lá fora, as pessoas começaram a conhecer meu trabalho como fotógrafa também, não só o produto, e começou então a surgir pedidos para cursos, depois palestras, e esse ano mesmo foi um ano muito, muito importante e decisivo, porque foram 5 convites para palestrar lá fora o ano que vem. Nossa. Então foi um ano bem importante mesmo. E essa agenda já está fechada então para o ano que vem, com 5 lugares que você vai fazer a palestra. No restante do mundo, as pessoas também valorizam a foto newborn como os brasileiros hoje valorizam, ou é uma coisa mais nossa, assim? Não, tem muitos lugares que valorizam, uns mais, outros menos. Alguns lugares ainda está começando, então ainda é algo desconhecido. Mas o Brasil já é bem avançado na fotografia newborn hoje, né? Mas eu acho que a valorização da fotografia newborn ela acontece com o tempo. Talvez não seja algo tão do país em si, mas do tempo em que ela está naquele local, né? Então, quanto mais tempo, mais as pessoas observam o valor dessa fotografia. E, Paloma, pra gente encerrar, você é mãe, né? Você tem 2 filhos. Qual é a idade dos seus filhos? O Lipe vai fazer 10 e a Luna tem 3. E dizem que em casa de ferreiro, espeto de pau. Sim ou não? Eles Sim. são muito fotografados ou você não tem tempo para fotografá-los? Não, é todo de celular. Fotos assim no estúdio, não. É só foto de celular. Não dá tempo. Mas eles chegaram a ter um ensaio... Tiveram. Na verdade, o Lipe não, porque eu ainda não era fotógrafa de newborn nessa época. Mas a Luna teve ensaio de newborn. E uma vez por ano nós fotografamos a família. Mas... Não é assim todo dia. Não, todo mundo acha, mas não é assim. Paloma, obrigada pelo papo, tá bom? E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E semana que vem tem mais papo aqui na revista Versar. Tchau, tchau.